que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta. Alô, estimados, professor Djalma de volta. Hoje nós precisamos falar sobre um plano que está sendo ventilado muito sério, hein? O deputado federal bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro, ele anda dizendo que será candidato à presidência da República caso seu pai, Jair Bolsonaro, permaneça inelegível. Já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Nós somos muito fortes na rede social, né? Eu acredito que a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a várias pessoas do Brasil. É importante olhar com clareza para isso, não apenas como um plano ambicioso, um projeto pessoal dele, mas como uma ofensiva, gente, aos valores democráticos, ao respeito institucional do país. Nós vamos dissecar em alguns minutos aqui esse assunto, porque essa ideia já deveria provocar uma reação mais firme por parte do eleitorado brasileiro, principalmente nós que estamos aqui nas redes sociais. Aqui estão alguns fatos que nós vamos revelar aqui e agora. Bom, o Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 pelos tribunais eleitorais. E isso pode ser achado na CNN Brasil, no GP1, isso está em todas as informações. O Eduardo Bolsonaro declarou publicamente: se meu pai não puder disputar, eu gostaria de ser candidato. Muitas informações estão nas redes sociais. Ele também disse que isso seria uma missão dada pelo pai dele, então ele está esperando a carta branca do seu pai. Mas também há acusações de que ele estaria envolvido em articulações que podem violar a soberania no Brasil. Isso já é sabido de todos nós, principalmente como apoio às sanções externas ou retaliações em função da decisão do Alexandre de Moraes do Judiciário brasileiro. Há, por isso, representações do Conselho de Ética pedindo investigação e possível cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, por quebra de decoro, conspiração contra o judiciário e muitos mais crimes por aí. Então há uns problemas aí que nós temos que revelar, que são problemas institucionais e também para a democracia brasileira, que esses fatos levantam várias questões graves sobre a legalidade, sobre o patriotismo, sobre a democracia. Nós vamos analisar. Hereditariedade política disfarçada quando um político diz que será candidato porque é filho de alguém, porque é missão do pai. Estamos no terreno, gente, da política das dinastias, onde não importa mais o mérito, mas a ligação familiar. Eu sou bolsonarista. Isso é antidemocrático. Democracia pressupõe igualdade de condições, competição leal e não sucessão, como se fosse herança de um trono lá de um rei. 2. Fragilidade legal versus desejo de poder. O Jair Bolsonaro, ele está impedido legalmente. Ignorar isso ou buscar meios de contornar o impedimento frauda o sistema eleitoral. Desejar ser candidato no lugar é querer substituir o Estado de Direito por cálculos de conveniência de um grupo familiar. 3. Atitudes de subordinação pessoal acima dos princípios. Eduardo Bolsonaro fala em uma, abre aspas, missão dada pelo meu pai. Isso significa agir não por uma convicção pública, mas por projetos que são projetos comuns, mas obedecer ordens pessoais do pai. Isso lembra uma cultura política muito autoritária, de comando, não de espírito e de serviço público. 4. Potencial traição institucional. Quando ele surfa nas críticas ao STF, fala de sanções externas contra juízes brasileiros, ele está articulando de fora contra o país, e há um risco de que sua atuação possa pôr em xeque, inclusive, as instituições democráticas do Brasil. Isso não é de menor importância, gente. Vocês têm que prestar muito atenção, porque isso que envolve a soberania nacional. 5. Exposição internacional e imagem do Brasil. Eduardo está morando nos Estados Unidos, autoexilado, e sugere uma campanha virtual de lá para cá. Tudo isso, se mal articulado, pode enfraquecer o Brasil no mundo. Políticos falam pelo país, mas se quem falar quiser contornar essas regras, as instituições, isso amancha a credibilidade do próprio Estado brasileiro. Gente, então as redes sociais estão comentando assim: particularmente, eu não sou eu quem está dizendo isso, né? Muita gente está dizendo.
a fala de diversos setores do Brasil que estão comentando isso. O próprio presidente Lula, por exemplo, afirmou que o Eduardo Bolsonaro ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Palavras do presidente. Por quê, professor? Porque ele está conspirando contra as instituições, o judiciário, e por atitudes que alguns veem como traição institucional. Gente, e há também representações no Conselho de Ética do Congresso Nacional por quebra de decoro e por conspiração contra o judiciário. Também há muitas críticas dos eleitores nos comentários das redes sociais e também de jornalistas e de comentaristas, cientistas políticos, que apontam que Eduardo está se colocando como reserva de poder, usando um patriarcalismo de pai para filho, em vez de apresentar um projeto próprio, honrado e autônomo. Isso ninguém está duvidando que de repente ele possa ser um dia candidato à presidência da República, mas nessa situação seria muito complicado. Eu quero usar aqui a lógica moral, algo que vale para todos, inclusive para quem pensa esse rapaz ser candidato de uma forma hereditária, um herdeiro da família Bolsonaro. Se você acredita que as instituições importam, que a democracia importa, que leis devem valer para todos, então o plano do Eduardo Bolsonaro representa um alto risco para todos nós. Eleger um candidato porque o pai autorizou, o pai mandou, já é pedir muito, né? Implica que não há respeito ao voto, à Constituição e à tribuna eleitoral. Implica que há pessoas fora ou acima das regras. É traidor da pátria aquele que não respeita os mecanismos que mantêm o país unido, que garantem que não haja autoritarismo, que preservem o Estado e também o direito. Traidor da pátria não é quem está na oposição, mas quem tenta minar as regras básicas para manter o poder de grupo, o poder familiar, para manter privilégios da família ou perpetuar o clã político dessa turma que apoia essa família. Então, Eduardo Bolsonaro pode não ainda ter cometido crime provado, mas esse projeto que ele está movendo de se colocar como alternativa hereditária é moralmente muito reprovável, gente. E especialmente no regime democrático como é o regime do Brasil. Ele propõe uma substituição, não competição, obediência, não debate, uma obstrução institucional de cooperação. Então, para fechar, então, se você acha que o Brasil merece algo diferente de uma oligarquia política, de nepotismo, de partido ou família, se você acredita sim na democracia, nas instituições, que exige respeito às leis, aos adversários, à alternância de poder, que é muito importante, aqui está o teste. Eduardo Bolsonaro, candidato, porque o pai não pode? Você aceitaria isso, você que tem uma certa racionalidade? Se a resposta for não, então não podemos ficar calados aqui. Temos que questionar, fiscalizar, divulgar essas nossas propostas. E também nas redes sociais. Nós precisamos exigir projetos, programas e também debates. E sim chamar as coisas pelo nome. E isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é a traição da pátria. Quem quer trocar instituições legítimas por obediência pessoal pega muito mal. Obrigado a você que compartilhou e ouviu o professor até agora. Marque o amigo, compartilhe. Informe que a democracia depende sim de cada um de nós. Estejamos sempre atentos para aquilo que está acontecendo, para que mais autoritarismo, mais golpes venham a acontecer. Obrigado, até logo mais. Já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Nós somos muito fortes na rede social, né? Eu acredito que a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a várias pessoas do Brasil. A gente já teve no passado do Brasil, mesmo antes das redes sociais, né, na virada do século XIX para o XX, nós tivemos, 100 anos atrás, um presidente que foi eleito, mesmo estando fora do país. Então isso daí não seria novidade. Mas, mais uma vez, né, eu quero obrigar o regime a se expor. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar me condenar. A gente está vendo agora uma mudança da água para o vinho, da maneira como o Moraes tem abordado a questão das notificações internacionais. No passado recente, ele notificou o Paulo Figueiredo através digital e agora ele o faz por carta rogatória, né? Talvez esteja querendo adequar o seu código de processo penal pessoal ao verdadeiro código de processo penal. Mas ele faz isso para tentar dar tons de legitimidade quando ele tenta me notificar no meu gabinete em Brasília.
Então veja a situação que está ocorrendo no Brasil. Ele não quer utilizar a carta rogatória porque ele sabe que isso demoraria muito tempo e certamente eu não seria condenado até a eleição do ano que vem. Então ele acelera o processo me intimando por edital. Pelo menos é assim que eu estou vendo sair, ser publicado na imprensa.